Olá pessoal, terceiro bloco. Nós fechamos o bloco anterior falando exclusivamente da exclusão do crimes, artigo 142, e fiz um breve comentário sobre a retratação, que está no artigo 143. E especificamente sobre a retratação, que nós vamos entrar agora no terceiro bloco da nossa aula. Tá? Então vamos primeiro para a análise do que o Código nos diz, que é a nossa Bíblia Penal. O que o Código nos diz? Professor, aonde está a retratação mesmo? Artigo 143, que nos traz a seguinte referência doutrinária e técnica. Vamos lá. O querelado, ou seja, o cidadão que está sendo imputado, ele antes da sentença o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia da difamação, fica isento da pena. Veja bem, o artigo 143 ele é claro, ele diz o seguinte: o querelado, ou sujeito ativo que cometeu o crime, tá? Ele, desde que antes da sentença final ser transitada em julgado, se retratar cabalmente. Quando eu falo em me retratar cabalmente, eu estou falando daquela retratação efetiva, daquela retratação que não deixa sequer uma mera margem de dúvida que ele quis realmente isentar o cidadão que ele veio a caluniar, que ele veio a difamar. Essa é efetivamente, tá, a retratação cabal, se retratar cabalmente. Tá? E nesse caso ocorrendo, ele pode vir a se ficar isento de pena. E aí o parágrafo único do 143 nos traz a seguinte redação: nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, ou seja, o cara usou o jornal, as redes sociais, a televisão, a rádio, para difamar, para caluniar alguém. Então, nesses casos específicos, a retratação dar-se-á também, ou deverá dar-se-á também, pelos mesmos modos. Por quê? Professor, por quê? Porque não é justo ele vir me difamar, me caluniar no jornal de maior circulação na cidade, e aí para se retratar ele faz uma cartinha e manda para minha casa, pelo correio. Ó, fulano de tal, eu estou aqui me retratando porque eu me expressei mal, eu não queria... Gente, por que isso? Porque o estrago que ele causou foi causado publicamente. Portanto, ele tem que fazer o mesmo caminho, eles têm que fazer o caminho inverso e se retratar também publicamente, não intramuros. Tá bom? Então essa é a observação que o parágrafo único nos traz quando a gente fala do crime de retratação, baseado no contexto do artigo 143. Ainda algumas observações importantes que têm que ser feitas sobre o crime de retratação. Sobre a retratação, desculpe. Tá? Bom, ponto importante, crucial, quando se abordar a retratação, artigo 143 do Código Penal, lembrem que para ela ter efetividade, ela tem que sempre ocorrer antes da sentença de primeiro grau. Tá? Não posterior a isso. Posterior a isso não tem mais como efetivar a manual. Porque daí, aí em primeiro grau foi condenado. Agora eu vou me retratar porque eu fui condenado. Não, tem que ser antes. Tá? Depois perde o efeito. Tá bom? Então, essa é uma pauta importante. Outra coisa. A retratação ela só é cabível em calúnia e difamação. Por quê? Porque essas figuras típicas, elas trazem uma atribuição à vítima pela prática de um fato. Um fato aqui, um fato acolá. Tá? E essa imputação faz com que seja permitido a retratação quando o fato se faz necessário. Ou seja, quando realmente se fique claro que se trata de uma inverdade. Então existe a possibilidade da retratação. Lembrando, tá, que se for o crime cometido baseado em calúnia, difamação, em órgãos de comunicação, por exemplo, tem que ser feita a retratação também na mesma via. Tá? Importante essa observação, vocês têm que ter isso presente, tá bom? Bom, ainda na retratação, avançando para o artigo 144, que é uma sequência interpretativa do artigo 143, tanto o 143 como o 144 abordam a questão da retratação. O que diz o 143 que é importante a gente abordar? Se de referências, alusões ou frases se infere injúria, tá? Difamação ou injúria, ou calúnia, se julga ofendido, se julgar ofendido, pode pedir explicações em juízo. Ou seja, se das referências ou alusões ou aquelas questões indiretas, tá? Se efetivar calúnia, difamação ou injúria, o ofendido pode pedir explicações em juízo, ou seja, ele pode acionar em juízo, tá? Para que seja efetivadas as explicações necessárias para que a pessoa explique o porquê dessas colocações. Tá? E aí,
Aquelas pessoas que recusarem, tá, não dar satisfação, vão responder pela ofensa. Ou seja, existe esse meio termo que pode fazer com que a pessoa, o sujeito infrator, possa até deixar de ser imputado. Mas se ele não der nem bola para o chamado, automaticamente ele vai responder pela ofensa, conforme rege os artigos específicos dos crimes em questão que estamos abordando. Tá? Bom, existe outra observação importante aqui. A gente está falando do artigo 144. Né? Bom, o artigo 144 fechou então a questão da retratação. Vamos agora para o 145, que nos traz a abordagem efetiva da ação penal. Tá? Ação penal. E está onde? No artigo 145. O que é importante falar quando se aborda esse artigo e quando se aborda o tema da ação penal? O que diz lá o Código Penal para a gente? Nos crimes previstos nesse capítulo, o capítulo que na sequência estamos abordando, somente se procede mediante queixa, ou seja, calúnia, difamação, injúria, tá? Somente vão ser efetivados a conduta a evolutiva da configuração da punibilidade mediante queixa. Se eu for ofendido e me sentir vítima de um crime de calúnia, eu tenho que formalizar a queixa para que daí sim as situações voltem ou iniciem para que possa chegar no inquérito e por consequência na denúncia efetiva do sujeito infrator. Tá? Bom, pessoal, quando a gente aborda os crimes contra a liberdade pessoal, tá? Essa observação é importante, dos crimes contra a liberdade pessoal. Por que nós temos que falar isso? Porque, conforme o início dessa abordagem, e ela está no artigo 146, tá? Ela traz referências aos crimes de constrangimento ilegal, por exemplo. Tá? Aonde eu acho esse crime? Crime de constrangimento ilegal está no artigo 146 do Código Penal brasileiro. Tá? E é o que nós vamos abordar agora. O que diz o artigo 146? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, ele inicia dizendo o seguinte: o crime de constrangimento ilegal é quando tu constrange alguém mediante violência física, tá? Mediante violência, ou por ameaça, ou grave ameaça. Tá? Então, isso é importante. Ou por qualquer outro meio, tá? Que gere uma capacidade de resistência. Então, essa é a configuração do crime de constrangimento ilegal que é referido no artigo 146 do Código Penal. A pena para esse crime qual é? A pena para esse crime é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja que é uma pena leve. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Essa é a punição hoje para o crime de constrangimento ilegal, artigo 146. Veja que é uma pena bem leve. Tá? Bom, constrangimento ilegal, ainda seguindo, porque o artigo nos apresenta parágrafos, 1º, 2º e 3º, incisos. Quais as abordagens que tem que ser feitas quando a gente fala do constrangimento ilegal? Tá? Bom, falamos do caput do artigo antes. Agora, com relação ao aumento de pena. Nós temos a pena base, tá, de 3 meses a 1 ano e multa, mas existe a possibilidade do aumento da pena. Onde está isso? No mesmo artigo 146, parágrafo 1º, que diz o seguinte: aumento da pena. As penas aplicam-se cumulativamente em dobro, veja que peso, quando para a execução do crime se reúne mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Ou seja, as penas bases aplicadas podem ser aumentadas em o dobro quando para a execução do crime houve um encontro com pessoas armadas, emprego de arma de fogo, etc, etc. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Ou seja, além das penas combinadas sobre o crime de constrangimento ilegal, vai também ser efetivada em cima disso as penas de acordo com os crimes que venham a ser cometidos, tá? Num quesito de violência, seja ela grave, leve ou gravíssima. E o parágrafo 3º, tá, do crime de constrangimento ilegal, que também traz ainda a questão da possibilidade de aumento da pena, nos diz o seguinte: não se compromete na disposição desse artigo a intervenção médica ou cirúrgica, tá, sem o consentimento do paciente. Por quê? Vou explicar melhor. Por exemplo, chega um paciente no hospital, está morrendo. Ele só tem uma chance de se salvar, única e bem pequenininha, é fazer uma cirurgia de emergência. Só que ele chega lá e diz que a religião dele não permite, que ele não quer se operar e ele não vai se operar. O médico, baseado nesse contexto, ele pode sim fazer a cirurgia, tá? Mesmo contra a vontade do paciente, se for para salvar a vida dele. Tá? Então também
Outra possibilidade de interpretação de efetivação de ação é a questão da coação exercida para impedir suicídio. Tá? Em nós presenciando a questão da existência do suicídio ou não, a nossa ação, a nossa coerção para tentar inibir a referida subtração da vida humana. Tá bom? Bom, ainda a questão do constrangimento, eu tenho umas observações para fazer, que a primeira é o seguinte. Tá? O sujeito passivo do crime de constrangimento pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser vítima efetiva desse elemento nuclear do crime. Tá? E os elementos objetivos do crime. Constranger alguém significa a gente forçar, obrigar a fazer, ou deixar de fazer algo que por lei nos é obrigado para causar um constrangimento a B ou C. Tá? Um exemplo claro disso, tá? Quando o agente, mediante violência, exige da vítima bebida alcoólica. Ou seja, eu, mediante ameaça de violência, eu estou lá, ó, me paga uma bebida, ou então a coisa vai ficar diferente. Tá? Então, esse é um caso que configura claramente a situação. Desculpe. Então, pessoal, a questão do constrangimento ilegal nos apresenta essas formalidades. Ainda tem outras observações importantes. Primeiro, com relação à consumação e tentativa. A consumação ela ocorre quando a vítima, efetivamente, quando a vítima faz ou deixa de fazer algo. Aí nós temos configurado o crime de constrangimento ilegal. E a tentativa, ela é possível. Tá? Quando ela vai ocorrer? Quando o ofendido não se submete à vontade do agente, mesmo sendo agredido, mesmo sendo vítima de violência. Então esta é a configuração da tentativa no crime do artigo 146. E a forma majorada, ou seja, a forma que pode majorar a pena, pode pesar a mão grande em cima da pena, diz o seguinte, está no artigo 146, parágrafo 1º, que diz lá, havendo a participação de pelo menos 4 pessoas ou a utilização de armas, deve o juiz dobrar a pena. Ou seja, sendo o crime que nós estamos falando aqui, constrangimento ilegal, houver ainda a participação de pelo menos 4 pessoas, ou houver ainda a utilização de armas, a pena pode ser dobrada. Ok? Bom, para encaminhar essa primeira parte. Então, constrangimento ilegal, tá? Ainda tem a observação que tem que ser feita no parágrafo 2º, que é o concurso de crimes, que além das penas combinadas, aplica-se também as correspondentes ao emprego da violência. Ou seja, todas as punições que são inafetivadas pelo crime de constrangimento ilegal, baseado no artigo 146, podem ser acrescidas e vão, se for o caso, tá? Ampliadas a critério de aumentá-las, baseado no contexto também da variação dos crimes cometidos de violência, tá? Ou tipo uma lesão corporal, por exemplo, do gênero. Tá bom? Bom, para fazer efetivamente o fechamento dessa parte, nós vamos fechar no bloco seguinte. Um grande abraço, até o próximo bloco.